Aqui para gravar. E agora? Agora tá, não é isso? Isso, agora tá. Ah, agora tá, beleza. Então, obrigado. Vocês, porque existe uma barreira muito grande entre eu e a tecnologia e a gente fica lutando, né? Para a gente vencer essa dificuldade. E, Então, professor, oi. para lembrar também o senhor que na aula passada que teve alguém aí que pediu a dúvida sobre o luto, né? O senhor ficou de falar no início. Isso Sim, mesmo. o aspecto do luto. Eu vou falar. Então, eu vou até nem começar por aqui, onde eu estava começando, exatamente com o intuito de falar alguma coisa sobre o luto, né? O luto ele é um processo natural, psicológico, tá? Dentro dentro de uma experiência do ser humano que o ser humano vive, em que de uma certa forma envolve todas as perdas existentes. Então, às vezes, nós centralizamos tão somente na perda do ente, né? Mas luto não se resume tão somente na perda de um ente querido, né? A perda ela é muito mais extensiva do que a perda do ente. A perda do ente é mais um aspecto que envolve aquilo que a gente chama de equilíbrio emocional ou não. A ação e a reação em relação às perdas vai depender muito da maturidade que cada um de nós dispomos mediante as oscilações da vida. Uma coisa é verdade, a nossa vida ela oscila. Deixa eu fechar o microfone aqui. Ela oscila, né? Sempre. Deixa eu ver aqui, peraí, gente, quem está com o microfone aberto, fecha aí, por gentileza. Então, existe uma oscilação muito grande e essa oscilação ela é definida, a nossa reação em relação a ela é definida pelo equilíbrio que a gente tem. Bom, resumindo, o que eu quero dizer? Quando se perde alguma coisa, perda é sinônimo de luto. Então, quando se perde alguma coisa, então automaticamente será gerado de todo ser humano pensante, ser humano que tem sentimentos e vive, uma reação. E essa reação ela pode ser patológica, ela pode ser duradoura, como ela pode simplesmente ser resolvida dentro de um tempo normal, dentro de um tempo normal. Então, a questão é como é que nós vamos lidar com o luto? Inclusive, pensando até a nível terapêutico familiar, em que estaremos dando assistência às pessoas a respeito do luto. Como é que essas pessoas, do nosso relacionamento, do nosso convívio, elas estarão reagindo ao luto que ela está experimentando nesse exato momento. Ele pode ser definido, trazendo uma ilustração aqui. Eu vou trazer duas ilustrações aqui para a gente poder entender. Uma vai ser o aspecto da perda de alguém do convívio. E o outro que eu vou trazer aqui, para a gente poder entender de que ele realmente ele é amplo, ele é grande, ele não se restringe tão somente à questão de um ente querido. Eu tive a oportunidade, eu tive um consultório em Araruama, foi em Araruama, eu tive um consultório
em que eu tratei de uma família em que o esposo era funcionário público, ele tinha um salário astronômico e ele, numa determinada crise da multinacional que ele trabalhava, ele foi com um grupo de pessoas ali que faziam parte daquela multinacional, foram dispensados. E esse rapaz que tinha mais ou menos 35 a 40 anos de idade, morador de Saquarema, ele então entra em desespero e começa a desenvolver um quadro de depressão em função da perda que ele teve. Então, dentro dos conceitos dele, ele acreditava de que ele não se preparou para a perda, ele não se preparou pensando nessa possibilidade. Ele não se preparou psicologicamente, emocionalmente, ele não se preparou para essa experiência em que ele passou. E, em função disso, ele teve problemas seríssimos, começou a entrar em depressão, atingiu a família toda, esposa e filhos, até então adolescentes, os filhos, atingiu também os pais, os seus pais, e atingiu, enfim, toda a sua família foi atingida por essa situação da perda, pelo fato dele não ter, de maneira nenhuma, se preparado para esse momento que poderia acontecer na vida dele, como de fato aconteceu na vida dele. Então, o que, como terapeuta, no aspecto meio que familiar também, que eu tive que fazer um encontro, melhor dizendo, eu tive que fazer vários encontros com a família, com os familiares, eu tive que fazer vários encontros me utilizando de toda uma estratégia terapêutica familiar para poder ajudar a família. E tive que me mobilizar também para ajudá-lo de tal forma que houvesse um comportamento da parte dele no sentido dele sair daquele buraco que ele estava entrando para poder voltar novamente para a vida. Então, eu confesso para vocês que realmente não se tratou ali de uma terapia full-time, não se tratou ali de uma terapia corrida. Ali eu tive que fazer realmente todo o investimento estratégico dentro da nossa linha terapêutica para que a família ela tivesse condições de não adoecer pelo fato dele ter adoecido, a família ela ter condições de, uma vez não adoecida, ela teria condições também de estar ajudando a ele, que era o foco do desajuste familiar. E eu tive que fazer essa terapia com a família. Com ele, eu criei toda uma estratégia, e isso é muito interessante o que eu estou dizendo aqui agora, por quê? Porque em alguns momentos do aspecto terapêutico, eu já me encontrei militando desta forma e ajudando as pessoas quando precisaram de ajuda dessa natureza. Alguém poderá dizer assim, mas, doutor Sérgio, mas isso aí não foge um pouco o aspecto genuinamente terapêutico?
aí eu vou me colocar numa posição de visão gestáltica. Isso depende muito de quem vê, tá? Porque eu consegui ajudar e, Tem que abandonar isso mesmo. queridos, vamos desligar o microfone aí, por Só que a gentileza? Vanessa acho que ela mesmo tá apagando. Ok. Então, o que que acontece? Eu tive como aí, inclusive aí no Rio, no consultório aí, no Rio, quando eu estava aí militando ativamente, eu ajudei uma pessoa a refazer a vida dele. Então, dado o aspecto psicológico, onde ele tinha naufragado, perdido, por uma crise existencial e relacional que ele teve com a companheira dele, ele perdeu tudo que ele tinha. Então, mediante a essa perda que ele teve, deixa eu mutar aqui, mediante essa perda que ele teve, ele realmente se desestruturou todo e de tal forma que os pais fizeram parte também desse comportamento completamente desestruturado dele. Na realidade, conseguimos remontar a vida dele estrategicamente falando. Ele conseguiu se recuperar emocionalmente, muito mais do que isso. Eu usei, eu usei o método cognitivo comportamental, e através do método cognitivo comportamental, eu simplesmente consegui, fazer com que ele refizesse a vida dele. Então, por isso que eu estou comentando com os senhores. A nossa atividade, dependendo do nosso foco, como a gente vê e como a gente enxerga, a gente pode muito mais do que ajudar uma pessoa nesse sentido psicológico, emocional, para que ele refaça, para que a pessoa consiga refazer a vida dela. E a gente também pode entrar com o método cognitivo comportamental estrategicamente, mobilizando ele, as técnicas viáveis dele, para poder ajudar uma pessoa não só a se recuperar, mas também muito mais do que isso, até ajudar como um coach. Eu me comportei ali como um coach dentro do setting terapêutico para poder ajudar um paciente meu. Então, a PNL, a Programação Neurolinguística, ela me dá esses recursos. Então, por isso que é bom a gente ter recursos. Eu consegui fazer um trabalho com ele, um trabalho inteiro, um trabalho integral, um trabalho onde houve condições dele perceber de que ele viveu uma situação de perda no aspecto relacional, a vida dele naufragou, ele foi para o neurologista encaminhou ele para mim, e aí eu comecei a fazer esse trabalho de recuperação de vida com ele. E ele conseguiu realmente enxergar de que ele não possuía mecanismos emocionais e ele se tornou vítima das emoções no aspecto das perdas que ele teve. Então, meus queridos, luto é exatamente isso aí. É esse vazio que é criado na estrutura de alguém por uma perda em que esse alguém não está devidamente preparado para poder lidar com aquela perda. Então, a pessoa ela descompensa todinha e aí você tem que ter essas habilidades para poder ajudar aqueles que fazem parte do convívio que serão atingidas e aquela pessoa
você pode ajudar no aspecto terapêutico, psicanalítico, e se você tiver algum conhecimento a mais, como, graças a Deus, eu nunca parei de estudar e obtive, fizeram com que eu os usasse para colocar no setting terapêutico, no sentido de fazer com que ele refizesse a vida dele, começando a acreditar no potencial que ele tinha. Esse é um dos aspectos que aconteceu, no Rio, que aconteceu em Araruama. Na realidade, nós tivemos duas experiências, mas eu só estou me posicionando nessa aqui do rapaz que morava em Saquarema, em que ele me procura juntamente com a família, onde eu tive que cuidar dele. E fizemos o mesmo trabalho que nós fizemos com o jovem no Rio, fizemos em Araruama com esse paciente de Saquarema. E ele conseguiu não só entender o significado do luto, e ele conseguiu entender que a vida dele não poderia parar em função da perda que ele teve. E ele tinha condições de fazer com que a sua vida continuasse. Então, isso é algo que define luto. E existe também o outro aspecto do luto, que foi mencionado por um aluno, acho que foi o Anderson que mencionou. Então, no sentido da perda, não profissional, não material, mas a perda de um ente querido. E realmente é lógico que não se trata de uma reposição, novamente, nas suas atividades para sustentar a família, mas se trata de um ente que realmente foi perdido daquela família e não tem mais como superar isso, não tem mais como trazer, a não ser superar essa perda que teve. Então, como eu disse para os senhores, existe aí, as pessoas reagem aí de forma completamente diferente, né? Algumas pessoas têm um suporte maior, outras pessoas têm um suporte menor. Algumas pessoas elas escondem o sentimento e vão refletir esse sentimento da perda bem mais tarde. Outras pessoas, elas refletem esse sentimento logo no momento da perda e não conseguem sair daquele sentimento da perda, não consegue perceber de que a vida continua. E é um grande desafio esses tipos de terapia, sendo que a perda de um membro ela tem um glamour realmente mais forte do que as outras perdas, porque se trata de um ente querido. Mas tudo é perda. E tudo, dependendo como se lida com isso aí, realmente fará estragos psicológicos, emocionais, para a vida daquele que realmente é alvo de ter perdido algo ou alguém. Então, aí vai uma dica para vocês. Quando alguém está vivendo um momento de perda, não tire da pessoa o direito dela chorar. Não tire da pessoa o direito dela sofrer.
não tire da pessoa o direito dela sentir. Por quê? O sofrer, o chorar e o sentir são necessários para que a pessoa ela possa realmente viver o luto dela. Então, às vezes, algumas pessoas desinformadas senta do lado, não chora. Sentar do lado, tudo bem, é um comportamento de carinho, de afeto, mas não chora, traz uma água, traz isso, traz aquilo. A pessoa, às vezes, nem pediu nada, traz aquilo e não chora, porque é assim. Não, deixa a pessoa chorar. Por quê? Porque se ela não tiver o sentimento da perda no momento da perda, e esse momento da perda não é o sentido da exatidão cronológica, pode ser postergado a uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Então, mas ela precisa viver isso, precisa chorar. Ela precisa ficar enclausurada 1 semana, 2 semanas. Ela precisa, não, se for a reação dela, não se comunicar com ninguém, não falar com ninguém, brigar com todo mundo, brigar com o mundo, questionar Deus, perguntar a Deus por quê, como a maioria das mães e dos pais na perda dos seus entes queridos fazem, mas por que era tão jovem? E daí criar toda uma situação para que a pessoa reflita no sentido de que a nossa história de vida ela não é medida pelos anos em que a gente vive, ela é medida pela qualidade e a importância dessa pessoa que está entre nós é pelo tempo em que ela está entre nós. Então, eu sempre costumo falar isso, que o importante, um dos aspectos importantes é que a pessoa entenda de que se são 2 anos de vida, ou 10 anos, ou 15, ou 30, ou 40, ou 50, ou 80, ou 100 anos de vida, não importa. O que importa é exatamente entender de que esta pessoa foi privilegiada para fazer parte de uma família, para ajudar aquela família, trazendo felicidade e alegria, e que o tempo dela se cumpriu aqui. E realmente aquele que é dono da vida, que não se preocupa com a questão cronológica, ele é que sabe o melhor momento para que, cronologicamente falando, deixe de existir aqui entre os seres humanos. Então, quando as coisas forem paulatinamente colocadas e bem colocadas pelo terapeuta ou por aqueles mais equilibrados da família, realmente ajudará a essas pessoas a vencer o luto. Caso a pessoa não vença o luto, realmente ela vai carregar esse sentimento, essa dor, ela vai carregar e nunca vai conseguir realmente se livrar não vai conseguir se livrar desse sentimento de perda. Então, é por isso que eu digo, deixe chorar, deixe se espernear, permita que a pessoa ela realmente fale sobre as suas necessidades, permita que a pessoa ela tenha as suas reações, porque isso faz parte de um processo chamado luto, ok? Então, eu me prolonguei um pouquinho nessa questão do luto, porque eu ia resumir em 5 minutos, que eu lembro que eu falei isso para vocês em 5, 10 minutos. Mas o que acontece? Se eu não pontuo para vocês dessa forma que nós pontuamos aqui, creio eu que muita brecha no nosso entendimento ela ficaria. Então, inclusive, muitos pensam de que o luto ele é só pela perda de alguém, ser humano. Então, para evitar
esses hiatos na nossa compreensão terapêutica, psicanalítica. Então, é interessante a gente saber que luta é perda, significa perda. Então, não importa o tamanho, a dimensão, não importa nada, mas é algo que acontece realmente na nossa vida, na vida de todos nós, ok? Então, creio eu que o aspecto do luto, eu creio que foi colocado, né, para vocês. E agora, uma das questões em que o terapeuta ele pode e deve, e é bem comum, inclusive no aspecto do luto ou no aspecto da perda. E vocês vão conectar essa primeira observação ao que nós falamos. Então, onde é que o terapeuta, na maioria das vezes, ele entra ou pode entrar para poder fazer, criar a situação terapêutica com aquele membro da família que, de repente, te procurou, ou aquele membro da sociedade, da comunidade, que te procurou no seu consultório individual e que provavelmente você estará alcançando também aqueles que fazem parte da ordem familiar daquele que te procurou. Um dos aspectos foi esse. E é interessante que, como eu disse para vocês, eu tive a oportunidade de ter alguns pacientes, eu tive a oportunidade de trabalhar com um suíço que estava no Brasil, que trabalhava nas bolsas de valores da Suíça, e ele foi o Tiradentes da história que houve lá naquela empresa, e ele teve que sair fugido de lá, veio para o Brasil, e aqui no Brasil ele formou família, ele casou, ele foi pego pela Polícia Federal, ele teve toda uma história, depois ele foi solto, entrou em depressão, já era casado, pai de 2 filhos. E hoje, resumindo, para eu não repetir o dito, resumindo, hoje ele está em Dubai, ele está lá nos Emirados, um cara muito inteligente, ele foi primeiro com a cara e com a coragem. Para ele, na realidade, no Brasil, não tinha espaço para ele refazer dentro do aspecto profissional. Só que eu aproveitei o melhor que ele tinha. Era um cara muito inteligente. E ele era articulado. Então, lá em Dubai, o que acontece é que a mão de obra é muito valorizada. A tecnologia, os técnicos, são todos eles aproveitados. E ele era um camarada muito bom, se eu não me engano, em TC, já não me lembro mais agora, mas nesse mundo de informática, nesse mundo de tecnologia. E ele foi aproveitado. E eu tenho os e-mails dele até hoje no meu Gmail, agradecendo pelo reconhecimento, fazendo reconhecimento de toda uma terapia para que ele não desse cabo da vida dele, que estava num processo de suicídio, ele desse cabo da vida dele, mas de tal forma que ele conseguisse refazer a vida dele. Ele pagou o preço de deixar a família dele aqui, porque ele não podia ir para lá com a família, com uma mão na frente, outra atrás. A esposa dele era bancária da Caixa Econômica Federal, ali no município, e ele foi primeiro e depois levou toda a família dele. Então, no aspecto profissional, membros de família, onde você é visto como terapeuta de família e buscado para poder ajudar essa família,
Então, isso realmente pode acontecer e isso acontece. E eu tenho plena convicção de que isso será comum na vida de vocês como terapeutas de família. Sabe por quê? Porque se existe uma rotatividade num aspecto de perdas, essa é uma que é muito evidente. Por quê? Qual é o homem? Qual é a mulher? Qual é o jovem? Qual é a jovem que não passou por uma questão dessa natureza de um bom emprego em que perdeu e teve que recomeçar a vida dela de novo? Então, essa questão é circunstancial. Essa subida e descida da vida é normal. Essa oscilação de falsa segurança é normal. E muito normal de tal forma que repetidamente vocês verão, uma vez, obviamente, se tornando um terapeuta de família ou se especializando em família dentro de um setting psicanalítico clínico, obviamente você verá comprovadamente isso tudo que nós estamos negociando aqui a nível de aprendizagem e de ideias. Então, como terapeuta de família, você vai encontrar isso. Consultório ou fora de consultório, você vai encontrar isso. Você vai ajudar famílias e você vai ajudar também pessoas que fazem parte de uma família que foram afetadas por uma situação dessa natureza. E realmente a ótica ela terá que ser mais direcionada em relação àqueles que diretamente foram afetados. É óbvio de que a família ela entra no bojo da situação como consequência, mas existem os protagonistas da situação que estão sofrendo, e agora como fazer, e agora o que fazer, e agora como é que vai ser minha vida. Ou seja, são pessoas que não conseguem ver uma luz no final do túnel. E muitas das vezes você e eu, como profissionais, teremos que acender algumas tochas no final desse túnel para que esse grupo de pessoas consigam enxergar de que existe um caminho, existem vários caminhos a serem continuados, a serem prosseguidos, de tal forma que alcancem realmente os seus objetivos. Então, profissão é um dos aspectos que eu trago nesse encontro nosso. O outro aspecto que eu trago também nesse encontro nosso é o aspecto familiar. São as dificuldades, muitas das vezes, existentes relacionais. E é muito comum, nesses laços familiares, problemas quando, quando a criança ela já começa a se desenvolver e a entrar naquela fase que a gente chama de fase da independência, que é aquela fase intermediária entre a fase da dependência e a fase da interdependência. Existe a fase da independência. E essa, segundo as estatísticas das neuroses familiares existentes apontam, geralmente é nessa faixa etária em que a criança começa a ser adolescente e começa a se enxergar como um ser indivíduo. E ele começa, então, a fazer as suas reivindicações para que ele possa chegar ao ponto máximo da sua existência, que é a sua interdependência, que é aquele momento em que ele já
está terminando a sua faculdade, já está entrando no emprego mais seguro, e etc, etc. Mas essa faixa etária intermediária é crítica para quase todas as famílias. E alguns genitores, eles não sabem de maneira nenhuma lidar com os seus filhos. Por quê? Porque, na realidade, existem comportamentos concernentes aos pais no sentido de dar a direção para os seus filhos, de ditar as regras do meio da vida dos seus filhos, de apontar o melhor caminho para a vida dos seus filhos. E muitas das vezes são pais que não abrem de maneira nenhuma para que os seus filhos existam, de fato, como seres, membros de uma sociedade e seres existentes num contexto familiar. Então, você observa aí de que eu já dei para você dois aspectos interessantes na visão terapêutica da família. O primeiro está linkado ao comportamento rebelde dessa fase do desenvolvimento complicada, essa fase na relação e na estruturação familiar. Então, ela já existe por ela mesma. Se ela não existir, você pode contar que aquele adolescente é doente. Tá? Todo adolescente, toda criança que não faz pirraça, não chora, não grita, não reivindica os seus direitos, todo adolescente que não tem esse comportamento pode contar que é doente. Então, vai ter, se já não tem, problemas seríssimos na vida dele. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto dentro dessa questão que estamos trazendo aqui familiar, dentro da situação familiar, o outro aspecto é não somente abrir a porta do meu consultório no intuito de elaborar uma ficha de anamnese, fechar essa porta do meu consultório, metaforicamente falando, é óbvio, porque numa família você não está no consultório, se caso não for caso de consultório, porque pode ser tratado em consultório também. Mas, num outro aspecto, você percebe de que não se trata tão somente do menino ou da menina, mas a questão ela deverá ser tratada também pela ignorância dos pais de entender e perceber de que os filhos precisam do espaço deles como seres em desenvolvimento para que eles possam começar a viver dentro da sua própria existência, sem a necessidade impositiva do pai ou da mãe ou dos mais velhos que pertencem àquela casa. Então, você já percebe aí que não se trata só de ver o adolescente como um problema, porque, na maioria das vezes, contamos também, como terapeutas, com pais, no sentido de pai e mãe, marido e mulher, que são pais, que tiveram filhos, mas não foram preparados realmente para poder lidar com uma criança, permitindo que seja que ela tenha um ingresso normal na vida como um ser humano. Então, esse é um outro aspecto. O outro aspecto que a gente pode abordar também, dentro da construção familiar, dentro desse conceito familiar que vai ser muito comum para vocês, isso que nós estamos mencionando aqui nessa aula.
a respeito de questões que vocês estarão trabalhando. São exatamente os pais desorientados. Então, há muitos pais que vão pegar os seus filhos e vão levar para o terapeuta para que o terapeuta dê um jeito no filho ou nos filhos e credibilizam o terapeuta achando que os resultados serão os melhores resultados em relação às necessidades daquela família. E quase sempre não. Por quê? Isso aí, se tiver aí uma proporção mínima aí de 1%, realmente ainda é muito, porque, na realidade, não se trata só de uma criança em que ela foi abastecida em suas necessidades. Então, essa terapia é muito mais do que aquele adolescente ou aquela criança cheia de vontade, cheia de desejo. Não, os pais, eles precisam serem trabalhados também para que o profissional, nós terapeutas, venhamos dar a eles a possibilidade deles enxergarem aquilo que eles não estavam enxergando. Inclusive, muitos procuram até compensar os filhos em relação à sua ausência, pelo fato de uma sociedade mercantilista muito solícita ao jovem pai, à jovem mãe de estarem no mercado de trabalho, quando os filhos eles são compensados, pseudocompensados, tá? Porque não resolve a situação, por presentes, por mídia, por computador, ou seja, uma série de coisas, quando na realidade não substitui de maneira nenhuma. Tá? Pelo contrário, se isso não tiver um equilíbrio bem ajustado, despertado, obviamente, e se puder a tempo pelo terapeuta, e isso acontecerá tão somente através de uma análise familiar. Então, você observa como terapeuta que alguns formados aí em psicanálise, outros a caminho, alguns psicólogos que faziam, não sei se ainda fazem parte da nossa turma, ou seja, vocês observam aí de que no aspecto realmente de se tratar alguém, principalmente no sentido de ser criança, ser adolescente, ser jovem, e no aspecto relacional de pais e filhos, envolve, querendo ou não, toda a família. Então, se a família ela quer um terapeuta para poder ajudá-la em todas as suas dificuldades, e ela entender de que ela, família, pai, mãe e filho, precisam ver no seu terapeuta, precisa enxergar no seu terapeuta um gestor em que eles estarão dando todo o direito e emprestando o seu ouvido para fazer as modelagens necessárias, os ajustes necessários para que esses membros em que me chamou para ajudá-los como terapeuta de família, me outorgou esse direito, então eu estarei como gestor dessa família, ajudando a essa família nas suas neuroses e dificuldades existenciais e comportamentais. Então, repetindo,
profissão. Repetindo, família. Isso aí, no âmbito das solicitações, tendo como base as necessidades de uma família, vocês que se apresentam como esses terapeutas de família, vocês verão e estarão lidando bastante com essas questões que nós trouxemos aqui e estamos mencionando isso aqui nessa aula. Então, saibamos disso e, assim, cada vez mais eu entendendo esse processo, melhor eu poderei ajudar aquelas famílias que vão buscar a minha ajuda. E eu garanto para vocês que uma vez a produção de bons resultados criada por vocês, gestores da família, chegará uma época em que vocês não terão mais agenda, seja no consultório, seja através de trabalho comunitário, através de igreja, seja o trabalho que for, vocês não terão mais agenda. Por quê? Porque a nossa sociedade está doente. A sociedade está doente porque a família está doente. A família é a base da sociedade. Então, quando a gente vê uma sociedade indefinida, indecisa, problemática, é porque as famílias elas estão experimentando isso aí. Então, quando eu começo e sou aceito pela família, dentro de todos aqueles procedimentos, empatia, transferência, tudo aquilo que eu não vou repetir aqui, quando isso for percebido pela família e o trabalho começar a dar resultados, realmente sua agenda ficará cheia, porque você será extremamente solicitado para fazer esse trabalho. Então, profissão, família, relacionamento. A demanda ela é enorme. Por quê? Porque o relacionamento ele inclui familiar, ele inclui parceria ou parceiros, ele inclui pessoas, como dissemos aqui, têm dificuldade de se relacionar por medo, há pessoas que sofreram agressões, sejam elas físicas, emocionais, sexuais, estuprados, um monte de coisas em que, a partir daí, desenvolveu um bloqueio no aspecto relacional e muito menos ainda no aspecto com parceiros ou parceiras, e aí criam um isolamento, criam exatamente um medo, criam uma omissão para realmente colocar em prática o crescer e multiplicar, o viver a sua vida, ser pai, ser mãe, enfim. Isso tudo por quê? Porque fez parte de uma marca. E essa marca, ela pôde, de repente, ter afetado um membro só. Mas, dependendo da amplitude da gravidade dela, de repente, afeta ou afetou toda a família. Então, é óbvio de que esses pormenores que estamos falando e mencionando aqui, é você que vai ter que ver. Né? Por quê? Porque as famílias que eu cuido, eu sou obrigado a enxergar isso aí. E eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade de falar, sobre a importância
de muitas das vezes eu dar um passo atrás. Porque quando eu dou um passo atrás, eu vejo de forma mais ampla e eu consigo enxergar o todo para poder do todo começar a extrair as individualidades. E em cima delas estarei pontuando mediante a essas necessidades percebidas que foram vistas naquele todo pelo fato de eu ter dado um passo atrás. Então, há momentos circunstanciais em nosso trabalho terapêutico, dentro do aspecto da nossa gestão familiar, que a gente, muitas das vezes, a gente vai ter uma luzinha dentro da gente, onde a gente se vê obrigado a dar um passo atrás para poder refazer a nossa ótica. Então, muitas das vezes, eu preciso dar um passo atrás para poder enxergar as necessidades do todo. E dentro do todo, eu consigo ver a manifestação de alguém, e essa manifestação, de repente, ela pode até acontecer pela necessidade da omissão, mas está sendo percebida por mim de que os 5 componentes da família se expressam, mas aquela adolescentezinha lá atrás, ela está cada vez mais, ela vai criando uma omissão. Cada vez mais que o terapeuta vai enxergando e vai entrando, ela vai se retraindo cada vez mais. Por quê? Porque ela está no momento em que ela percebe que mais à frente um pouco, ela poderá ter necessidade de se ver numa parede, num canto da parede, como alvo exatamente de uma situação que, às vezes, nem os membros da família sabem. Às vezes, eles sabem, mas estão esperando uma oportunidade. Mas que esse contexto visionário nosso, não visionário no aspecto parapsicológico, porque não é o nosso caso aqui, mas no sentido de percepção. Porque, na realidade, nós temos, cientificamente falando, nós temos aqui os nossos 5 sentidos. Então, dentro dos nossos 5 sentidos, a gente percebe. A gente percebe pela visão, pela audição, pelo tato, pelo olfato, pela gustação. A gente percebe de que está havendo um comportamento diferenciado do todo. A gente percebe. Então, o que a gente faz? A gente dá um passo atrás e quando a gente dá esse passo atrás, a gente começa a enxergar. E isso, ciclicamente falando, isso pode acontecer umas 2 vezes, 3 vezes, num trabalho terapêutico. Isso não é desmérito para o terapeuta, pelo contrário. Isso faz parte da maturidade do terapeuta, pelo fato dele saber de que recuar para avançar com mais força faz parte do nosso trabalho. A determinados momentos, existe uma frase, se eu não me engano, nas artes marciais, se eu não estou errado, no judô, é que você lá nas artes marciais existe algo dito da seguinte forma: o lutador, em determinados momentos, ele cede para vencer. Então, é exatamente isso. Na luta, você faz o opositor acreditar de que ele está no mecanismo mais adequado para ser vitorioso, quando, na realidade, porque o oponente ele permitiu para poder refazer a estratégia dele. Então, quando ele faz isso, realmente ele consegue o objetivo
de finalizar uma disputa entre opositores dessa natureza. É lógico que nós não estamos falando em oposição, estamos falando em desafio. Então, nesse desafio, existem determinados momentos da nossa gestão terapêutica em que nós precisaremos também fazer isso. E isso, como disse, isso é um ato de profissionalismo e isso é um ato de maturidade do terapeuta. Então, às vezes, ele precisa disso para conseguir o seu objetivo. E o terapeuta, ele consegue também entrar em ação, além da profissão, família, relacionamentos, que são assuntos mais comuns dentro da família, aquilo que chamamos de comportamento. O terapeuta familiar ele entra em ação quando ele é chamado em relação a comportamentos, comportamento ruim, comportamento não promissor, comportamento de uma demanda interna desfavorável para a própria pessoa e para a família. Ou seja, o que está acontecendo com aquele membro da família em que ele está diferente? O que está acontecendo? Então, se há algum comportamento diferente, automaticamente o analista ele tem que olhar e ele tem que fazer as suas deduções, levando em conta uma postura de descartar aquilo que for possível comprovar que não está associado ao quadro daquele membro daquela família que está com um comportamento completamente diferente do comportamento normal da família. Então, por exemplo, um terapeuta familiar, um analista, alguém que tem uma ótica perceptiva, que tem que buscar essa ótica a cada instante, olha e vê que não se trata de nenhum problema psicológico no aspecto das disfunções psiquiátricas, não há nenhum problema no aspecto mental, então a gente já vai descartando. A gente percebe de que não há nenhum problema em relação a abuso, seja ele da forma que for, seja ele sexual, seja ele de agressão, não está vendo no contexto familiar. O terapeuta percebe de que uma outra questão entra no processo de descartar, que é exatamente a questão do vício. Então, não está bebendo, não está fumando, não está cheirando. Então, está descartada. A gente vai por eliminação. Então, alguma coisa ali, naquele menino de 10 anos de idade, o que está acontecendo com ele? O caçula da família. E, de repente, estrategicamente falando, o terapeuta, com a sua postura de imagem, de confiança, ele poderá chegar, e a probabilidade, dependendo da sua habilidade como profissional, chegará nos pormenores daquilo que está acontecendo. Às vezes é uma criança em que, no colégio, ele está passando por alguma situação de bullying, por exemplo, mas não quer falar isso em casa. E o colégio não toma providências, a professora não toma e os amigos continuam
fazendo o que fazem. Então, no aspecto comportamental, observa-se, no todo, aquele que, de repente, está se manifestando dessa forma. Quando se vê isso, se percebe isso, então, automaticamente, automaticamente essa equipe, digamos assim, de gestores daquela família, inclusive, vão no sentido até de Deus estar reforçando essa colocação, no sentido de dizer, façam nessa equipe, pode ser de 2 pessoas, mas que conversem sobre estratégias ou possíveis estratégias a serem aplicadas para poder realmente chegar na motivação em que está fazendo com que aquele menino se comporte dessa forma. Então, eu não posso começar uma terapia familiar e dizer que nunca vou ter problemas específicos com um membro ou com o outro membro daquela família. Eu não posso dizer isso. Eu não tenho como afirmar isso. Então, muitos terapeutas, inclusive, eles falham nesse sentido. Por quê? Eles pensam de que são profissionais para a família. Agora, eles se esquecem de que a família ela é feita por partículas. Ela é feita por pessoas que, unidas, formam uma família. E se essa família, e se tem alguém nessa família com problema, automaticamente afetou ou vai afetar, poderá afetar toda a família. Então, a família poderá ficar toda ela doente, sem saber o motivo, porque começou com um membro da família, ela não foi entendida pela família, ela só foi vivenciada pela família e sentida pela família. Por quê? Porque a motivação do problema estava com um membro da família que não queria participar, a família, e se o terapeuta não tiver estratégia para poder entender de que uma situação específica ela pode alcançar toda a família, para poder enxergar isso e começar a se preocupar com isso, para poder trabalhar com essa pessoa. Então, será mais um em que ficará 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, sem resultado nenhum. As terapias serão agradáveis, serão bacanas, serão muito joias, mas a nível de concreto, de evolução, de cura, não houve. Então, é por isso que eu sempre digo para vocês de que existem muitos profissionais de família. A nossa sociedade tem mais de 500 profissionais nessa área de família. É por isso que eu sempre digo, se o terapeuta ele realmente não se preocupar em enxergar o ser humano numa totalidade, como um todo, no aspecto espiritual, porque a terapeuta que é só espiritual. E quando, na realidade, penso eu que o Criador, ele, quando ele prefere não fazer para poder ter ajuste em outras áreas, ele escolhe outras pessoas, ele escolhe profissionais para poder atuar nessa área em que a atuação dele é exatamente pela mão dele quando prepara essas pessoas que servirão como a caneta em que ele estará escrevendo para curar alguém. Que no aspecto emocional sou eu e você, no aspecto físico é um médico que cuida daquela pessoa.
no aspecto espiritual, é o padre, é o pastor, o líder religioso. Então, mas não se resume um acompanhamento terapêutico num trabalho espiritual, quando o trabalho ele é muito mais do que um trabalho espiritual. Ele é um trabalho que demanda um conhecimento voltado exatamente para a parte comportamental, a parte da vivência da família. Então, psicológico, emocional da família. Então, é o espírito, a alma, são as emoções. Então, esse conjunto de conhecimento me outorga o potencial para poder alcançar essas pessoas, ok? Então, é por isso que eu digo, cara, não adianta você achar que até o nome é bonitinho, terapia familiar, e desconhecer tudo isso que a gente vem conversando desde o início. Não adianta, você vai ficar brincando de roda 1 ano, 2 anos sem os verdadeiros resultados e sendo até visto como um camarada, uma equipe extraordinária, mas não eficiente. Então, seja extraordinário, muito bem, mas seja eficiente. Tá? São as duas coisas que se completam na dinâmica desse trabalho. Ok? Então, a questão do comportamento, a questão do autoconhecimento, e a maioria, melhor dizendo, não é que a maioria das famílias que existem, elas não tiveram a oportunidade de aprender um pouco sobre elas, de aprender um pouco sobre o controle das suas emoções. Não tiveram a oportunidade de conhecer um pouco a si mesmo. Então, essa ignorância, muitas das vezes, se encarrega de adoecer a família. Porque um pai que está doente vai adoecer a sua família. E quando a família está adoecida, que olham e conseguem perceber de que tem um terapeuta na área familiar que pode ajudar e são convidados para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, muitas das vezes, esse profissional ele terá que criar uma estratégia, uma dinâmica terapêutica de autoconhecimento para os membros da família. É óbvio que uma criança não vai entender, mas dependendo da sua linguagem, de repente, dependendo da linguagem que você usar dentro do ambiente terapêutico, para poder fazer com que a família ela consiga olhar para dentro dela. O marido que sempre viu a família como família, a esposa que sempre viu a família como família, nunca foram capazes de dizer, espera aí, eu tenho uma família, eu sou membro de uma família, eu sou uma partícula que forma um todo, que é a minha família, mas quem sou eu na realidade? Quem sou eu individualmente? Então, a função do terapeuta é exatamente fazer com que o membro que de repente sempre olhou a família, ele passe a olhar, a continuar olhando para a família, mas passe a olhar para dentro dele mesmo.
Porque ele precisa se conhecer. Se ele realmente não se conhecer, ele não terá possibilidade, vai ser um falso relacionamento familiar. Porque ninguém pode realmente querer ajudar os outros, o filho, a filha, a própria esposa, o próprio esposo. Como é que eu vou querer ajudar o outro, conhecer o outro para poder ajudar, se eu não sei o que é conhecimento, autoconhecimento? Né? Então, a gente só passa o que a gente tem. A gente só consegue enxergar quando eu enxergo dentro de mim. Porque o primeiro degrau dessa história sou eu. Então, vocês verão, como terapeuta de família, vocês verão certamente de que esse autoconhecimento, dependendo da gravidade ou da necessidade, doutor Sérgio, mas essa família lá, o relacionamento tá legal porque eu vejo que eles têm assim, eles se enxergam, eles conseguem a autodefinição de si mesmo. Beleza, então é menos uma situação que você só vai pontuar quando for necessário, porque não haverá necessidade de se trabalhar sobre aquilo ali, que nesse ponto eles são equilibrados. Então vamos passar para outras situações no aspecto de o que está acontecendo, profissão, relacionamentos, comportamentos, outros tantos que poderíamos colocar nessa seleção de sugestões rotineiras que acontecem na família. E o que está acontecendo? Então, é a partir daí que a gente vai realmente começar a fazer um trabalho com qualidade. Não é fazer trabalho, é fazer um trabalho com qualidade. Porque para essa área terapêutica eu sou um pouco exigente. Né? A estrada, ela me concedeu essa postura mais exigente um pouco, até no sentimento que eu tenho de respeitar o outro. Então, são mecanismos que nós, profissionais, partindo da minha colocação egóica, eu parto do princípio de que esse direito não deveria ser só meu, mas esse direito deveria ser de todos aqueles que se propõem em fazer um trabalho de alto nível, como é esse que é ser terapeuta de família. Porque nós estamos mexendo com algo, nós estamos mexendo com vidas, que é algo que precisa ser respeitado, ok? Então, além do autoconhecimento, existe aquilo que nós chamamos de saúde emocional. Nós vamos encontrar membros, nós vamos encontrar membro, nós vamos encontrar pessoas, nós vamos encontrar muita gente ou um membro só dentro de uma família que estão passando por esses problemas patológicos que são peculiares ao nosso trabalho, que é exatamente a questão da depressão. A depressão, hoje em dia, ela é muito evidente. Depressão, hoje em dia, ela faz parte da maioria de algum membro de uma família. E são poucas as famílias que conseguem realmente não ter nenhum membro dentro da sua família, principalmente com esse quadro de ansiedade, depressão e, às vezes, até depressão suicida. Muitas pessoas com quadro de bipolaridade, muito comum, borderline,
nessa instabilidade social, nessa fragilidade familiar, que às vezes, até mesmo sem a separação, melhor dizendo, com a separação, mas membros ainda de uma comunidade chamada família, em que os membros menores que estão crescendo, às vezes adotam, por aquilo que estão vendo e vivendo, um comportamento muito comum à criança de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos de idade, 14, quando começa a absorção dos ingredientes que promoverá um comportamento bipolar. Porque é muito comum, eu pelo menos encontrei muitas pessoas nesse caminho. Quando eu buscava a motivação estava dentro de casa. Principalmente uma situação, vamos lá, uma situação relacional, uma situação de relacionamento onde já não existia mais o relacionamento saudável e aquela sensação assimilada desses adolescentes juniores começou a brotar dentro deles começou a brotar um sentimento bipolar, um comportamento bipolar, e aí começa o trabalho psiquiátrico, o trabalho com os medicamentos e o trabalho nosso psicanalítico, porque a recomendação, tanto para o aspecto terapêutico de ansiedade, estresse, pânico, fobia, bipolaridade, borderline, a linha do meio, né? Borderline, linha, border, meio, então é linha do meio. Aquela pessoa que perde a linha do meio, que é a linha do equilíbrio, e vive numa oscilação muito grande. Então, essas pessoas, elas precisam do psiquiatra para poder entrar com a parte medicamentosa para auxiliar no alinhamento do equilíbrio delas. Porém, não ficarão curadas se não, melhor dizendo, não ficarão, não conseguirão viver no equilíbrio se não houver também um trabalho feito por um profissional da nossa área. Então, saúde emocional. Muitas das vezes, o problema dessa família é um problema situado exatamente no aspecto da saúde emocional. Então, o comportamento emocional, a situação emocional, às vezes não é nem física, às vezes é emocional. Então, isso, tudo que mencionamos aqui, é óbvio que eu não esgotei o pacote, mas eu trouxe as coisas mais comuns e rotineiras que fazem parte de situações voltadas para a família. E aí você começa a pensar, mas, professor, por onde a gente começa? Por onde a gente consegue estabelecer algo em que eles consigam sair dessa situação? Então, eu trago para vocês exatamente essas últimas palavras que eu estou mencionando aqui nesse slide. Conceder a certeza à família que eu estou cuidando dela, de que há mudança para aquele que quer, há mudança para aquele que procura. Então, se eu, como mediador disso aí, conseguir promover esse entendimento na vida de uma família desequilibrada, desestruturada, se eu conseguir promover esse tipo de entendimento de que
a mudança ela é possível e eu estou aqui para poder ajudar a promover essa mudança nessa família. Então, eu estou aqui para isso. Então, você está aí para isso. Tudo isso tem todo o seu recheio, tendo como base a sua postura como terapeuta familiar. Então, nós temos nós temos uma obrigação de passar segurança, passar simpatia, passar confiança, passar certeza de mudança, passar possibilidades de a família ser uma outra família, ao invés de doente, uma família saudável, capaz de passar isso, de que eu sou essa pessoa que consigo passar isso para a família. Então, uma vez eu tendo essa postura de confiança, fazendo com que essa família ela veja em mim realmente a oportunidade e o caminho da mudança, ela, como eu disse no início, você nunca será esquecido, e você só irá multiplicar, de tal forma que você realmente não conseguirá ter agenda, mais agenda pelo trabalho, pelo bom trabalho, não é pelo trabalho, é pelo bom trabalho e fruto de excelentes resultados que você conseguiu realizar na sua função de terapeuta familiar, quando você estará usando realmente a parte terapêutica familiar, ok? Então, é isso que a gente não pode de maneira nenhuma esquecer nem tirar da nossa mente. A gente não pode esquecer disso. E a gente precisa desenvolver dentro de nós mesmos algo importante. Sabe qual é? Você pode me achar até engraçado em falar isso para você. Mas eu falo isso para você porque isso aqui, em via de regra, é necessário. Você tem que desenvolver dentro de você a certeza de que você estará, de fato, tendo excelentes resultados. Então, se você não crer em você para realizar o trabalho, meu amigo, nem comece. Se você não acreditar de que você é uma caneta nas mãos daquele que sabe fazer, para fazer o trabalho que você deve fazer, então nem comece, porque você vai ficar perdido no meio. Mas acredite em você, busque conhecimento, adote com mais afinco as coisas que nós estamos, as ideias que estamos negociando aqui. E exerça, que eu tenho certeza absoluta que uma vez você acreditando em você, os outros vão acreditar. Meu amigo, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. Então, acredite em você, é o primeiro passo dessa escada que te levará a um lugar alto com um potencial extraordinário. Acredite em você, ok? Então, meus queridos, nós vamos ficar aqui, né, nesse encontro nosso aqui. Deixa eu tirar aqui a gravação. Isso não pertence à gravação.